Olá, meus alunos. Então, agora nós vamos falar sobre Sócrates. É uma segunda parte da aula. Como eu falei, eu não farei vídeos grandes porque é cansativo. Eu sei que é cansativo assistir vídeo aula. Então, minha proposta é facilitar para vocês. Também vai ser um vídeo bem curto, porque na aula a gente tem muito tempo para falar. E assim eu vou fazendo vídeos bem curtinhos e vou colocando para vocês. Ok? Então fiquem atentos, essa é a segunda parte da aula, seria a segunda aula, né? Nós falaremos sobre Sócrates. Então, nós temos aqui Sócrates, que tem aquela famosa frase que só sei que nada sei, que ele fala só sei que nada sei, porque ele afirma que as pessoas acham que sabem das coisas, mas não sabem de nada. Então por isso eu coloquei esse meme dele para vocês, porque essa é a essência do pensamento dele. Ele era um grande, ele era um grande homem que lutava contra a ignorância. Vocês vão perceber por isso. Vamos lá, ele não deixou nenhum escrito pra gente. O que a gente conhece de Sócrates, nenhum escrito de filosofia, ok? Vamos deixar claro isso. Mas o que a gente conhece de Sócrates como filósofo foi escrito por 3 outras pessoas. E a pessoa que mais falava, que a pessoa que falava muito bem dele, assim, que tinha uma admiração enorme por ele, foi Platão. Então, os escritos que nós temos de Sócrates é maravilhoso, é super filósofo, que a gente conhece, vem de Platão. Porque, como ele não deixou filosofia escrita, outras pessoas escreveram sobre eles. Tem mais 2 filósofos, um que descreveu ele como alguém neutro e alguém como alguém medíocre. Só que a tradição trabalha muito os escritos de Platão, a primeira fase de Platão, que é falando sobre Sócrates. Então ele não deixa nenhum escrito filosófico, porque ele trabalhava na oralidade. Para Sócrates, a filosofia, se fosse escrita, ela era perdida, porque a filosofia precisa ser um constante conhecimento. E o conhecimento constante vem a partir do debate. Vamos lá. A doutrina de Sócrates. A doutrina de Sócrates inaugura 2 conceitos fundamentais. O primeiro é a teoria do conhecimento e o segundo é a ética, que seria que ele quer o quê? Ele quer conhecer a verdade. Ele vai fazer uma epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Mas porque Sócrates quer encontrar a verdade das coisas, e o pensamento dele volta muito para a questão da ética, da moral, do ser humano, dos conceitos universais. O que são esses conceitos universais? E quanto eu falei no outro slide dos pré-socráticos que queriam a cosmologia, Sócrates está interessado na ética, no sentido dos conceitos, o que é o belo, o que é o moral, o que é a justiça. Então ele vai voltar para os conceitos, para coisas mais da vida ética das pessoas, da vida política. Então ele quer conhecer a verdade sobre os conceitos, é uma consequência inevitável você conhecer a verdade, né, com a razão, e você, com a razão te orientando, e você conhecendo a verdade, você vai ter uma ação moral boa, virtuosa, que ela vai ser justa e correta porque ela vai estar alinhada com o conhecimento da verdade. Então a virtude seria uma ação boa, porque ela está relacionada com o conhecimento do bem. Então eles estão inteiramente ligados, então eles são inseparáveis. Agir bem, ele é conforme você conhecer o bem, e conhecer o bem faz você ter ações boas. Ou seja, por isso ele é um inimigo da ignorância, que nem eu falei. Para ele você conhecer o bem, conhecer a verdade, te leva a agir bem. Então, a teoria do conhecimento, ela tem o objetivo de compreender qual é e o que é o conhecimento verdadeiro. Sócrates busca a verdade, por isso que o A e o V está maiúsculo, viu? É a verdade, aquela verdade que é imutável, que é verdadeira mesmo, não é a verdade do senso comum, uma verdade. Ele busca aquilo lá que é imutável, o conceito das coisas, porque é muito difícil você descrever o que é justiça. Muitas vezes nós falamos sobre coisas justas e não exatamente o que é justiça. Então ele também tem, aí vem a ética, que tem como objetivo descobrir qual é a ação moral,
e como devemos agir de acordo com o bem, seja nas suas ações privadas, que são as ações pessoais, e ações políticas, que é a conformidade do bem, né, da polis, da vida na polis, que é a política, as decisões da democracia grega, da vida em comunidade. Então, há uma relação direta entre você conhecer, você buscar o conhecimento, buscar a verdade, e você agir moralmente bem. Você fazer todos os rumos políticos da polis, que a polis é a cidade grega, você fazer todos os rumos políticos dependem disso, tanto na sua vida privada como na sua vida pública. E se todos os cidadãos conseguirem, né, se eles tiverem fruto, se eles forem do fruto da verdade, se eles forem atrás da verdade, logo a vida deles será boa. Logo a vida da polis será próspera. Então o mal é fruto da ignorância. Para Sócrates é isso, as pessoas agem mal ou são más porque elas não conhecem, não têm acesso à verdade. Ele usa um método quando ele vai interpelar as pessoas para fazer um diálogo, e trazer essa filosofia dele. Eu deixei um vídeo para que vocês podem ver no final do slide, eu deixei o slide para vocês baixarem também, vocês assistam, que é um diálogo sobre a beleza. Primeiro, a parte do método dele é a aproximação ou a exortação. Ele se aproxima, depois de ouvir alguém proferir um juízo de valor sobre o que é justiça, sobre o que é o belo, sobre o que é a moral. Então ele escuta essa pessoa e começa a conversar com ela. É a primeira aproximação dele. Nesse momento, quando a pessoa começa a falar que sabe disso, sabe daquilo, ou começa a fazer discurso, ele faz a ironia, ou a aporia. O que é isso? Ele se coloca numa posição de ignorante. Só sei que nada sei, e ele diz que não sabe de nada. E afirma realmente ser um total ignorante e quer absorver daquela pessoa o conhecimento. Porém, ele apresenta questionamentos sobre esses juízos de valores que fazem com que a pessoa entre em contradição. Fazendo com que ela entre em contradição, a pessoa tem que admitir que também não sabe tanto. E ele acaba desmoralizando a pessoa. Então ele se coloca primeiro como uma pessoa ignorante, que não sabe nada, e a partir do questionamento dele, com a desculpa de que ele quer aprender, com a posição de alguém que quer aprender com os outros, ele acaba mostrando que o conhecimento que as pessoas têm em si é fraco, não é a verdade. E aí ele entra com o terceiro, que é aqui a maiêutica, e a maiêutica ela corresponde ao parir de novas ideias. Ele quer interpelar e fazer perguntas para que as pessoas comecem a pensar em novos conceitos. Esse diálogo que eu deixei aqui, com o link do YouTube, é um diálogo com Hippias sobre a beleza. Quando Hippias, que é um famoso sofista, está indo fazer um discurso sobre a beleza num canto da cidade, e ele acaba encontrando Sócrates e convida Sócrates para ir ver o discurso. E ele fala assim: Sócrates, eu estou indo fazer um discurso ao Sócrates. Que interessante, então você sabe o que é a beleza, o que é o belo? Ele sei sim. Aí Sócrates fala: então me conta sobre o que é o belo. Então Hippias começa a falar: o belo é, por exemplo, uma bela égua, uma bela outra coisa. Então ele começa a falar de coisas que são belas. E Sócrates então começa a ironizar. Ele diz: mas se a égua é bela, uma virgem perto da égua não é mais bela? Ele: sim, aí Hippias concorda, sim, com certeza. Então Sócrates vê uma contradição aí. Vocês lembram quando eu falei do princípio da não contradição na aula passada? Porque se uma coisa ela não pode não ser. Se uma bela égua é bonita, como ela é feia em relação a uma bela virgem, entendeu? Então Sócrates ele fala isso, mas uma bela égua não pode ser feia, não pode ser bonita e feia em relação a outra coisa. Uma coisa não pode ser bela e feia ao mesmo tempo. Isso não é a beleza. O que é a beleza, Hippias? Então ele fica questionando, porque ele quer saber o conceito de beleza. A gente não faz conceito sobre as coisas. Conceitos, o que é um conceito? O conceito é uma forma que você descreve e diz o que aquilo é. E você falar sobre coisas que são uma beleza, que são justas, não é você falar o que é justiça. É isso que ele mostra e é isso que ele mostra nesse diálogo sobre a beleza. Então, assim, todos os interlocutores
acabam se cansando de Sócrates e abandonam ele. O que eu quero dizer então? A filosofia dele é uma luta, né? Porque, como a gente diz, ele buscava a verdade, o conhecimento puro e conceitual das coisas. Ele volta o pensamento para a questão da ética e do conhecimento. E o grande embate naquela época era dos sofistas versus Sócrates. Porque os sofistas, né, eram pessoas que ensinavam a retórica, elas cobravam por seus ensinamentos e buscavam moldar as opiniões. Eles eram extremamente a favor da democracia e eles vendiam discursos. Como não tinham advogados, não existia esse conceito, quando você ia ao tribunal, você deveria se defender e fazer seu próprio discurso de defesa. Então as pessoas contratavam os sofistas para que elas fizessem discursos para elas se livrarem da acusação do tribunal. E Sócrates não, ele acreditava em instrução livre. Ele não cobrava sobre os ensinamentos dele, ele andava pela cidade com as pessoas, dava os ensinamentos sem cobrar. Ele ensinava a dialética e não a retórica. A dialética é você confrontar as ideias e buscar a verdade através do diálogo. Ele acreditava na verdade, não em moldar as opiniões de acordo com a situação, e ele tinha profunda desconfiança à democracia. Ele tinha uma preferência pela política de aristocracia, onde aqueles melhores, mais inteligentes, capacitados, queriam tomar as decisões, porque esses mais capacitados seriam, na visão dele, aqueles que têm um conhecimento mais próximo daquilo que é a verdade e agirão com a consequência de agir bem. Então vamos lá, os sofistas, o Hippes, que eu tinha dito naquele diálogo anterior, ele é um sofista. Ele buscava moldar as opiniões e o embate dele foi com Sócrates. Por isso Sócrates acabou sendo condenado à morte no tribunal. Inclusive ofereceram para ele um discurso, ofereceram para ele também que ele fugisse, e ele não aceitou, porque se ele fizesse isso, ele seria desmoralizado perante a posição dele, que era a verdade. Então ele se defendeu com seu próprio discurso, defendendo a verdade e aquilo que ele acreditava, e ele acabou sendo condenado a tomar uma taça de cicuta, que é um veneno. Foi aí que foi o fim de Sócrates. Ele já era velho, e essa foi uma das acusações, que ele corrompia a juventude, que ele não cobrava pelos ensinamentos, que ele pregava o ateísmo. Então Sócrates, ele tem esse papel importante na cultura grega e para a filosofia em si, porque ele inaugura então um novo modo de filosofar. Enquanto eu falei na aula passada, nos slides anteriores, que era a cosmologia, aqui você vê que o foco trocou. Lá eles queriam explicar o surgimento da natureza, e aqui a filosofia começa a passar a querer explicar os conceitos, começa a entrar na vida política, de o que é o agir bem, na moralidade, e do que é o conhecimento sobre a verdade, o que é a verdade. E sobre os conceitos, sobre aquilo que nós usamos para nos comportar e fomentar a nossa realidade política, privada e tudo. Espero que vocês gostem dessa aula, ela é um resumão. E como eu disse, vocês têm que estudar e correr atrás. Eu deixei um monte de apostila para vocês aí no Drive, na nuvem, deixei os slides e os vídeos. Mas não se contentem só com isso, vão atrás de mais materiais. Ok?